E aí galera, aqui é o Diogo, coach da CNB, e o vídeo de hoje é sobre as expressões utilizadas no LoL competitivo. Let's go! Quando a gente está lendo um artigo, uma análise ou vendo um vídeo, uma stream online, são usadas várias expressões e termos técnicos do League of Legends, também usados em alguns outros jogos de estratégia. O que eu vou fazer aqui é enumerei os principais e vou explicá-los para vocês da maneira mais clara possível. Vamos começar! O primeiro termo é AoE. AoE vem do inglês Area of Effect, ou seja, área de efeito. São habilidades que pegam mais de um alvo e geralmente tem um indicador com aquele círculo grande assim. Os exemplos de AoE fáceis de lembrar são, por exemplo, o do Vladimir e da Orianna, os ultimates que pegam em área. Bait. Não tem um equivalente em português para o verbo bait, mas bait seria isca. Significa você enganar o seu oponente, dar uma situação que pareceria interessante para eles, mas que na realidade não é. Uns bons exemplos disso são split pushes, que podem ter o time todo atrás dele, e fakes de Baron e Dragons, quando você começa um Dragon, mas na realidade você quer lutar. Bruisers. Bruisers são definidos como lutadores em português. São campeões que não dão tanto dano quanto assassinos, mas ainda dão um dano bom, e não tancam tanto quanto um tanque, mas ainda tancam razoavelmente bem. Bons exemplos de Bruisers são o Java e a Rek'Sai. Burst. Burst significa uma explosão, uma coisa muito rápida. É exatamente isso que significa no jogo também. Seria quando você dá muito dano em um espaço curto de tempo. Bons exemplos disso são campeões que são conhecidos pelo Burst: LeBlanc e Fizz. Buffs e debuffs. Primeiro, os buffs. São aprimoramentos que seu campeão pode receber de outros campeões, como por exemplo a velocidade de movimento da Lulu ou seu escudo, como também dos monstros neutros da selva: Barão, Dragão, Red e Blue, além dos buffs da jungle quando você smita, que são diversos. Já os debuffs são coisas que tiram status ou te fazem ficar mais lento, como é o caso da própria Lulu quando acerta a lança de glitter no adversário. Além disso, outros debuffs diminuem seus status, como a mordida do Q do Trundle e o Ultimate, que reduz a Armor e Magic Resist do champion adversário. CC. CC vem do inglês Crowd Control, ou seja, controle de grupo. Está relativo a qualquer tipo de habilidade que faz que o oponente perca o controle momentaneamente do seu campeão ou dificulte. Seriam, por exemplo, os atordoamentos, os stuns, seriam as lentidões, os slows, e alguns casos mais específicos de perda de controle, como por exemplo as polimorfias, W da Lulu é um bom exemplo, e os silence, silenciamentos. Um bom exemplo disso é o W do Shogar. Choke Point. Choke Point é um termo um pouco mais estratégico e refinado, a gente não usa tanto, mas são regiões do mapa que fazem AoEs serem muito efetivos e tem difícil escapatória. Um bom exemplo disso é aquele bushzinho da banana que tem ali perto do mid e as regiões de dentro, mais dentro da selva. Campar. Muita gente já usou esse termo em solo kill. Campar é quando aquele jungler vem na sua lane 1, 2, 3, 4, 5 mil vezes e te enche o saco. Literalmente campar é quando o jungler fica repetindo gank em uma lane só. Dash. Dash são habilidades como, por exemplo, a perseguição implacável do Lucian, seu E, que faz com que você cubra uma distância em alguma direção. São muito úteis especificamente no AD Carry para sair de situações ruins ou acompanhar seu time. Deny. Deny é outro termo um pouco mais técnico, ele está relativo a você tirar alguma coisa do oponente, negar, seja farm ou quando você se executa, você tira uma kill dele. Dive. Um dos termos também mais usados coloquialmente, o dive é quando você simplesmente mergulha na backline do adversário. Ele é muito utilizado também quando você está pulando no adversário, sendo que existe uma torre no caminho. Disengage. Disengage seria o ato de você sair de uma luta. É, por exemplo, quando habilidades como a Monção da Janna empurram os adversários para longe ou o barril do Gragas corta o engage do adversário. Early, Mid e Late Game. São as três fases do jogo. O Early Game é mais ou menos de 1 até 15, 18 minutos de jogo, onde duram as fases de rota. O Mid Game é onde os times se juntam e começam a se movimentar, vai dos 18 até os 30, 40 minutos. E o Late Game é o final do jogo, as últimas fases do 30, 40 minutos finais. Lembrando que essas fases podem variar de acordo com o fluxo do jogo. Engage. Engage é o ato de iniciar uma luta. Vários campeões têm facilidade com isso. Por exemplo, um Jarvan, que pode usar o combo da bandeira mais ataque dragão e o ultimate para iniciar uma luta boa para seu time, ou você Joanne, que pode simplesmente apertar R e iniciar outra luta excelente. Esteroides. Esteroides são buffs que dão target apenas na própria pessoa. Bons exemplos disso são o Q da nova Ashe, que dá Attack Speed apenas para ela, e o R da Vayne, que dá AD apenas para ela. Flank.
O ato de flanquear o adversário é quando você inicia uma luta pelo lado ou por trás. Muito comum, por exemplo, com os campeões de teleporte. Foco. O ato de focar um adversário é quando você usa todas as suas habilidades e recursos em apenas um alvo. Muito importante nas teamfights. Freeze. O ato de frisar uma lane é quando você consegue pará-la no mesmo lugar, mesmo com as waves de reforço chegando. Hyper Carry. Dentro dos carregadores existem aqueles carregadores AD que escalam muito melhor para o late game e brilham nessa última fase do jogo com 6 itens. Os exemplos principais são Vayne, Jinx e Twitch. Hook e Grab. As duas palavras significam praticamente a mesma coisa, que são um ato de você pegar um champion adversário. Os dois campeões que têm isso muito forte do jogo atualmente são o Thresh e o Blitz, mas o Nautilus também tem como se fosse um Hook. Insec. Insec é o nome do jogador coreano que inventou essa manobra de colocar uma ward atrás do adversário, com o Lee Sin, apertar o W e depois chutá-lo de volta para o time. Mas ela se popularizou e serve também para outros campeões, como por exemplo o Gragas. Juke. A arte de jucar o oponente seria desviar dos skill shots ou de outras coisas que estejam no seu caminho. KS. O KS é o Kill Steal, é a abreviatura para isso, que seria roubar uma kill do seu carry ou uma kill que fosse dar um penta. Pick or Ban. Quando você chega para um campeão e fala que ele é Pick or Ban, quer dizer que ele está tão forte no meta atual que ou ele está no seu time ou ele está banido da partida. Power Spike seriam os picos de poder do campeão, ou seja, momentos onde ele pega uma habilidade ou fecha um item e se torna mais forte do que o tempo do jogo. Um bom exemplo seria a força da Trindade no Cork. Peel. Peel seria o ato de dificultar a chegada dos adversários nos seus carries, com lentidões, atordoamentos e outras formas de controle de grupo. Poke. Poke seria o ato de cutucar o adversário, ou seja, o campeão se mantém numa posição safe, onde o adversário não pode reagir e consegue infligir dano. Bons exemplos são as habilidades do Xerath e do Varus. Push. Push é o ato de puxar uma lane. Seria quando você mata os minions adversários e consegue chegar na torre com a sua onda de minions. Reset. É um termo bem específico para certos campeões como Katarina e Kha'Zix, que têm em suas habilidades o condicional de Ki. Se eles matam um campeão ou pegam uma assistência, eles reduzem o cooldown dessa habilidade para 0, possibilitando usá-la novamente. Holy. Holy seria a sua função no jogo. Ela pode ser relativa a qual posição você joga, como por exemplo jungler, top, mid, ADC, suporte, como também pode ser relativa à sua função no jogo. Você vai ser um assassino, um bruiser ou um tanque. Rotations. As rotações acontecem no momento que seu time se junta e movimenta pelo mapa como um todo. Elas são extremamente importantes para que você leve objetivos como torres e dragões. Scaling. Um dos termos mais difíceis de compreender é o scaling. Ele está relacionado a campeões que funcionam melhor no final do jogo, pois têm bons ratios de AP e AD. Ou seja, quanto mais itens, mais fortes eles ficam. Squishy. É o que nós chamamos no Brasil de papel, quando o campeão é muito fácil de se matar, pois tem pouco HP e status defensivos. Split Push. O Split Push é o ato de um campeão puxar uma lane sozinho, muitas vezes conseguindo levar uma torre T2 ou T3, ou atrair a atenção dos inimigos, que possibilita com que o time desse Split Push possa fazer outros objetivos. Tanque. O tanque seria um campeão que não tem muita capacidade de causar dano nos adversários, mas tem muitos status defensivos e HP, fazendo com que ele possa resistir muito em batalha. Também a característica dos tanques terem um grande número de controles de grupo, que podem causar disrupção na fight por um longo período de tempo. Teamfight. Teamfights são momentos onde o seu time se junta e entra em combate com o time adversário. Geralmente são 5x5, mas também podem ser 4x4. Wombo Combo. Wombo Combo é o ato de você empilhar AOEs um em cima do outro em sequência e causar um efeito de dano em massa, geralmente matando o adversário. Campeões notórios sobre o Wombo Combo são, por exemplo, Vladimir, Orianna, a Nivea, que conseguem usar habilidades em área que podem pegar o time adversário inteiro. Então é isso aí, galera. Se tem algum termo que eu não falei, que eu esqueci, pode colocar nos comentários abaixo. Curtam o vídeo, sigam o canal e as mídias sociais minhas e da Ali, que produz conteúdo, estão logo abaixo. Até a próxima!